Oi, gente, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou a pastora Jace, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui você aprende tudo sobre oração. E neste vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre como ouvir a voz de Deus na oração. Existem diversas maneiras de Deus falar conosco. Mas eu quero falar especificamente da oração. No momento em que você vai para o secreto, conversar com o seu pai, ter aquele diálogo de filho com ele. Como é que você sabe que ele está te respondendo? Como é que você ouve a voz dele? Geralmente, quando nós estamos orando e que o Senhor começa a ter esse diálogo conosco, através da oração, existem duas formas dele falar conosco. Quais são essas duas formas? Uma forma é chamada de falar com Deus face a face. Isso acontece quando você já tem dons espirituais. Quando você já tem o batismo com o Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo de Deus é o recebimento desses dons espirituais. Então, você que já tem dons espirituais, no momento em que você está orando, que você se enche do Espírito Santo e você é levado pelo mover do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus usa você mesmo para falar com você. Não é todas as pessoas que creem, que acreditam nesse mover do Espírito Santo de Deus. Inclusive, na primeira vez que eu passei por essa experiência, eu tive dúvida de que realmente pudesse ser Deus falando comigo ou que pudesse ser coisa da minha cabeça. E eu tive que chamar o meu pastor na época, sentar, conversar, pedir orientação, porque realmente é algo sobrenatural. Mas mesmo que você passe por isso pela primeira vez e surja a dúvida, você vai ter no seu coração a certeza de que realmente foi Deus falando com você através da sua própria vida, através da sua própria boca. Porque geralmente ele vai falar coisas com você que somente você sabe, você e ele, coisas relacionadas a vocês dois. Quando isso aconteceu comigo pela primeira vez, as coisas que Deus me falava eram coisas da minha infância, coisas que eu orava para ele quando eu ainda era criancinha. Coisas que eu falei para ele quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Coisas que aconteceu dentro da igreja quando eu ia com a minha avó nessa idade. E ele começou a falar comigo usando a mim mesma, a minha própria voz, falando: olha, filha, você lembra desse momento aqui, quando você passou por isso, quando você orou a respeito disso? Eu estava lá com você. Você lembra quando isso aconteceu, quando você tinha tal idade? Isso fui eu trabalhando na sua vida, foi o meu propósito, é por isso que isso aconteceu. E comigo foi dessa forma que aconteceu. Então, se você já tem essa experiência, é maravilhoso. Se você ainda não tem essa experiência, com tempo de secreto de oração, você vai começar a ter essa experiência com Deus. E a segunda forma de Deus falar com você no momento de secreto, no momento de oração ali entre você e ele, é uma voz que você vai ouvir na sua mente. É aqui dentro que ela fala. Quando nós estamos em oração, geralmente existe a voz da nossa consciência e a voz do nosso inconsciente, que é a voz da nossa mente, que quando nós estamos no decorrer do nosso dia a dia, nós lembramos de coisa ou conversamos até mesmo com nós mesmos em pensamento, porque isso acontece. Então, quando Deus falar com você no momento de oração, na sua mente, você vai saber que não é você falando com você mesmo, porque a voz vai ser diferente,
vai ser uma voz com autoridade, falando com você dentro da sua mente. Você vai estar aqui em oração falando: Pai, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida, eu coloco isso aqui nas tuas mãos, eu preciso de uma resposta. E você vai ouvir uma voz na sua mente dizer para você: filho, filha, você está passando por isso, por causa disso, eu estou no controle, eu estou fazendo algo. Geralmente, quando Deus responde dessa forma em oração, pelo menos comigo, porque eu posso falar das minhas experiências e das experiências de outros irmãos que eu já ouvi da mesma forma, geralmente ele é assertivo e é uma voz com autoridade. É uma voz que ela não vai te causar dúvida. Você vai saber que é Deus falando com você. Então, passe mais tempo no secreto, conversando com Deus, sendo íntimo dele, buscando mais intimidade com ele, para que você possa viver essas experiências maravilhosas com o seu Pai. Beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, Shalom.